Na última aula, nós vimos como a justiça internacional se desenvolveu da arbitragem para a jurisdição permanente da Corte Permanente de Justiça Internacional e, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a Corte Internacional de Justiça. Nós terminamos analisando a relação entre a Corte e a Carta. A Carta transforma todos os membros da ONU em membros também da Corte. Mas isso não significa que os Estados estão imediatamente sujeitos à jurisdição da Corte. A lógica arbitral parece permear, de uma certa maneira ainda, a justiça internacional. Desse modo, cabe agora o nosso exame da Corte em si, das suas principais características e de que maneira a jurisdição da Corte funciona num caso contencioso. É isso que nós iremos fazer nos próximos momentos. Como funciona a composição da Corte? A Corte ela é composta por um corpo de 15 juízes eleitos sem atenção à nacionalidade, é o que diz o Estatuto da Corte, dentre as pessoas que gozem de alta consideração moral e que possuam as condições exigidas em seus respectivos países para o desempenho das mais altas funções judiciais ou que sejam jurisconsultos de reconhecida competência no direito internacional. A composição da Corte, basicamente é dividida dentro da divisão do Conselho de Segurança. Vocês viram essa imagem no vídeo sobre a Corte Internacional de Justiça, que eu sugiro que vocês revejam para acompanhar essas aulas. A Corte tem 5 assentos para os países da Europa e países ocidentais. Existem 3 assentos para a África, 3 assentos para a Ásia, 2 assentos para a América Latina e 2 assentos para a Europa do Leste, um dos quais sempre ocupado pela Rússia desde 1946. Desde 1946, há um juiz americano, há um juiz inglês, há um juiz francês, há um juiz russo e há um juiz chinês. Em 2018, isso mudou quando o juiz inglês perdeu a eleição para um juiz indiano. Posso falar sobre esse episódio numa de nossas aulas 5 anos. O que nos interessa nesse momento é saber que esses juízes são grandes especialistas de direito internacional ou grandes diplomatas, eu já vou falar sobre o perfil desses juízes, mas que tenham um conhecimento em direito internacional ou que ocupem cargos similares dentro dos seus países. Qual é a diferença entre a ideia de independência e imparcialidade no Tribunal Internacional? A independência é a ideia de que os juízes, eles, a partir do momento que assumem as suas funções, eles não mais estão vinculados a outras funções. Eles não são, por exemplo, mais diplomatas de seus países. A imparcialidade é a ideia de julgar cada caso de uma maneira imparcial, sem ser influenciado por seus apetites e paixões. Algo que, numa corte compostas que, em teoria, não deveriam ser eleitos em relação à sua nacionalidade, isso é algo que pode nos levantar alguns questionamentos. Será que pode um engenheiro ser o juiz da Corte Internacional de Justiça? Esse é um longo debate, bastante ineficaz, mas como ele diz que as condições exigidas pelos seus respectivos países para desempenho das funções, nos Estados Unidos não é necessário ser jurista para ser juiz da Suprema Corte. Portanto, em teoria, juridicamente é possível, mas essa é uma pergunta bastante sem grandes significados. Como é que ocorre a eleição de um juiz da Corte? Aqueles grupos de juízes, de nomes da Corte Permanente de Arbitragem, eles indicam até 4 nomes que vão compor uma lista. E nessa lista vai a Assembleia Geral da ONU e vai ao Conselho de Segurança, em que ocorrem votações em separado. É possível o uso do veto durante as eleições do Conselho de Segurança? Em teoria, não é possível o uso do veto, mas ele ocorre por outras maneiras no interior, dentro da eleição da Corte. Quem são? Contudo, o veto no Conselho de Segurança não é a garantia da eleição do juiz, que foi exatamente o caso do juiz do Reino Unido, que no Conselho de Segurança conseguiu as maiorias, mas na Assembleia Geral não conseguia. Houve vários rounds e, por fim, uma negociação levou à eleição do juiz indiano.
Quem são os juízes da Corte Internacional de Justiça? Dos 108 juízes que a Corte teve até hoje, a próxima eleição é no ano que vem, se não me engano, 34 eles eram juízes de Suprema Corte do seu estado. Eles eram os juízes das cortes constitucionais que foram nomeados pelo governo para participar dessa eleição. 44 eles eram advogados praticantes, eles eram international lawyers, eles eram pessoas que tinham um conhecimento prático do direito internacional. 79 eram professores de direito internacional. 79 dos 108 ocupavam algum tipo de posição acadêmica. E 71 ocuparam posições administrativas altas dentro de um Estado. Foram ministros de alguma coisa, ministros de relações exteriores e assim por diante. Vocês me dirão, professor, mas tem mais de 108? Alguns deles ocupavam as duas funções, como, por exemplo, professor e ministro Francisco Rezec, que foi professor de Direito Internacional, ministro de Relações Exteriores e ministro do STS. Nós podemos aqui questionar sobre a nossa formação, identidade e o gênero dos juízes. A questão de gênero é algo muito criticada, porque, se não me engano, hoje a Corte só tem 4 juízas mulheres dos 15, mas ao longo da história esse número vai para 6 ou 7, contando as juízas ad hoc. É um problema a ser balanceado no futuro. Posso contar a vocês quem foram as candidatas brasileiras, mas deixemos essas perguntas para as aulas síncronas. A Corte Internacional de Justiça tem um mecanismo que as outras cortes não têm. Ou melhor, as outras cortes nacionais não têm. No direito internacional, ela é muito comum. É a ideia do juiz ad hoc, que está prescrita no artigo 31. Se a Corte incluir entre os seus membros um juiz da nacionalidade de uma das partes, qualquer outra parte poderá escolher uma pessoa para funcionar como juiz ad hoc. Se a Corte não incluir entre seus membros nenhum juiz da nacionalidade das partes, cada uma destas poderá proceder à escolha de um juiz. Ou seja, se o Brasil hoje tem uma controvérsia com a Argentina sobre a fronteira, e o caso vai à Corte Internacional de Justiça, a Corte tem um juiz brasileiro. Portanto, a Argentina teria o direito de nomear mais um juiz. Ele não precisaria ser argentino, ela tem o direito de nomear um juiz, aqui não diz que tem que ser da nacionalidade das partes, e cada juiz escolhe, dentro das suas estratégias, cada país escolhe, dentro de suas estratégias, qual juiz irá escolher. Se a Argentina e o Uruguai entrarem numa controvérsia, hoje, nenhum dos dois tem um juiz na Corte Internacional de Justiça. Portanto, a Corte poderá chegar a julgar até com 17 juízes, porque eles têm o direito de indicar 2 juízes ad hoc. Em várias ocasiões, a Corte funcionou com 17 juízes. Será que é possível ter 3 juízes da mesma nacionalidade na Corte? Sim, se houver um juiz de uma nacionalidade e 2 juízes ad hoc. Foi o que aconteceu recentemente na interpretação do caso pré-Aviar, em que havia já um juiz francês e cada uma das partes nomeou um juiz francês como juiz ad hoc. Mas por que nomearam 3 franceses? Porque quiseram escolher pessoas influentes que conheciam a Corte, um antigo juiz, para poder participar da Corte. A lógica do juiz ad hoc é uma lógica essencialmente arbitral, porque dá aos estados o poder de influenciar a composição da Corte. E nós podemos debater se isso ainda faz sentido nos dias atuais. Fato que essa é ainda uma das regras do jogo. E os juízes ad hoc ganham o mesmo salário que um juiz da Corte? Essa é outra pergunta que vocês podem me fazer numa aula síncrona. O Brasil é um dos estados que mais teve juízes na Corte Internacional de Justiça. Ele teve, ao total, 5 juízes, sendo que os 3 últimos, o juiz Sete Câmara, o primeiro da foto, o juiz Francisco Rezec, o segundo da foto, e o professor Cansado Trindade, o terceiro da foto, todos os 3 são ex-alunos da Vetusta Carlos de Afonso Pena. Todos os 3 são mineiros, cada um deles perseguiu carreiras diferentes, e os 3 foram juízes na Corte Internacional de Justiça. Inclusive, o Sete Câmara foi um juiz que foi vice-presidente, um cargo de muito prestígio na Corte. O Brasil teve um caso na Corte Permanente, como eu já disse a vocês, e 2 quase casos. O caso Batiste quase chegou à Corte, assim como o caso Zelaya chegou à Corte, mas Honduras retirou após as negociações. A Corte Internacional de Justiça
Quaisquer curiosidades, questões que vocês queiram debater sobre isso, sobre a formação dos juízes, etc., fiquem à vontade para usar as nossas aulas síncronas. Nós fazíamos isso, via de regra, nas aulas em sala de aula presenciais, mas as curiosidades são sempre interessantes de serem sanadas. Quais são as duas funções da Corte? A Corte Internacional de Justiça, ela tem uma função contenciosa e uma função consultiva. O nosso trabalho é sobre a função consultiva, regido pelo artigo 96. A função contenciosa é a resolução de um conflito existente entre Estados. É a função normal de uma jurisdição. Ela termina com uma sentença que leva em conta a maioria. 7-6 e 8-6, 8-7, depende de cada votação. E quando tiver um juiz ad hoc e for par? Quem decide é o voto de Minerva do presidente, que recentemente foi invocado no caso das Ilhas Marshall. O caso da caça às baleias, que eu falei a vocês, entre Austrália e Japão, com a sentença de 2014, é um caso exemplo típico desse caso, em que a Austrália processa o Japão, há uma sentença. Aos juízes é possível adicionar opiniões dissidentes ou opiniões individuais, que a sentença ela é única, foi redigida por todos os juízes, mas cada um pode colocar aquilo que quiser adicionar para expressar a sua opinião ou, eventualmente, para dissentir em relação à posição principal da corte. Nem sempre elas são opiniões dissidentes. Às vezes os juízes dizem, eu concordo com essa afirmação, mas eu não concordo com esse raciocínio, porque a interpretação desse tratado deveria ser essa, eu quero expressar isso aqui. E é muito interessante, às vezes, para entender bem um caso, ler essas opiniões, porque nós entendemos quais são os debates que ocorrem dentro da sala de deliberação da corte. A função consultiva, ela é uma função que está na Carta da ONU, e a corte usou muito. Ela não é aberta para os estados. Os estados, na Corte Internacional de Justiça, não podem pedir um parecer consultivo. Apenas as organizações internacionais, a ONU e os seus órgãos. Ou seja, a OMS poderia pedir uma opinião consultiva à Corte Internacional de Justiça em questões de saúde internacional. Porque ela configura dentro da possibilidade da ONU. Não é um ato jurisdicional, não é uma sentença. As opiniões consultivas não são obrigatórias. Contudo, quando a Corte diz o direito, ela acaba inevitavelmente influenciando ele, e raras vezes eu conheço nenhum caso, ou melhor, um caso, em que, quando a Corte disse algo em via consultiva, não foi seguido pelos estados. Por exemplo, há casos importantes em via consultiva, mas nós vamos falar sobre isso numa aula específica, a nossa próxima aula sobre a função consultiva da Corte. Vamos falar sobre as competências da Corte da Haia. A competência pessoal, quem a Corte pode julgar. A competência material, quais são as matérias que ela pode julgar. A sua jurisdição, em que circunstâncias um Estado dá autorização ou dá jurisdição à Corte para ela julgar. E, por fim, o seu direito aplicável, quais as regras jurídicas que a Corte pode aplicar. Primeira pergunta, competência ratione persone, ou quem a Corte pode julgar? Na imagem abaixo, vocês têm o professor Luigi Condorelli sentado ao centro, ao lado do embaixador Carequinha, que é um autor muito conhecido por vocês. Nesse caso, o professor Condorelli estava julgando o caso das imunidades entre Alemanha e Itália. O artigo 34 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça é muito claro. Só estados podem ser partes perante a Corte. Não é possível processar a OMS, não é possível processar uma organização internacional, não é possível processar o secretário-geral da ONU. A Corte Internacional de Justiça é uma corte para estados. E a pergunta é, e os outros sujeitos do direito internacional? E as organizações internacionais? As organizações internacionais, elas podem participar oferecendo informações, ou elas podem eventualmente participar em procedimentos consultivos, mas elas não podem participar dentro do procedimento contencioso. E essa é uma crítica que se faz à Corte, de que ela deveria se abrir às organizações internacionais.
O artigo 66 ainda diz que quando há um parecer consultivo, as organizações internacionais competentes poderão ser notificadas e poderão participar. E a ideia do indivíduo figurar como parte na corte? Pode um indivíduo ter um caso na corte? A resposta é sim e não. Porque um indivíduo ele pode ter os seus direitos discutidos na corte, mas somente através do instituto chamado proteção diplomática. Quando um Estado processa um outro Estado para discutir os direitos dos seus indivíduos. Existe aqui uma lista de casos em que isso ocorreu, inclusive um caso recente entre um cidadão indiano que foi preso no Paquistão e a Índia processou o Paquistão porque esse indivíduo não teve todos os seus direitos de proteção consular observados durante o processo. O caso mais emblemático é o caso de Alo, um cidadão da Guiné, que na República do Congo teve seus bens expropriados, foi preso, etc. Uma série de pactos internacionais também de direitos humanos foram violados, e a Guiné resolveu processar a República Democrática do Congo e ganhou o caso exatamente por isso. Portanto, o senhor Diallo teve os seus direitos protegidos na Corte Internacional de Justiça. Mas vejam, os casos são poucos e são situações em que um Estado entra para processar um outro Estado para defender o direito de seu indivíduo. Portanto, os Estados são partes, mas existe a possibilidade de proteção diplomática. Mas isso não faz com que indivíduos figurem no polo ativo do processo. Vejam, é sempre Estado contra Estado. Quem representa as partes no processo? As partes no processo são representadas por agentes e que são basicamente os diplomatas nomeados pelos estados que vão aparecer perante a corte ou mesmo os chefes de estado. Recentemente, o último a aparecer foi Evo Morales, que foi defender a Bolívia no caso contra o Chile. Contudo, existe a possibilidade de ser assistido por agentes e advogados. Nesses casos, existe uma série de possibilidades de advocacia na Corte Internacional de Justiça, que é algo muito difícil e nós podemos conversar numa outra ocasião. Quem a Corte pode julgar? Que os outros sujeitos da ordem internacional, empresas, entidades privadas, ONGs, etc., não tem tanto espaço na corte. Essa é a corte mais tradicional. Em outros casos, em outros tribunais, nós temos uma participação maior de ONGs, de indivíduos. A Corte Interamericana é o maior exemplo disso. A Corte Internacional de Justiça, não. Ela tem esse background diplomático que ainda, de certa forma, rege as suas atividades, apesar de uma série de avanços que vem ocorrendo recentemente. Sobre o que a corte pode julgar. Aqui nós temos a corte completa e nós temos o juiz mineiro, Cansado Trindade, aqui ao lado do juiz francês e ao lado do juiz inglês que perdeu a sua candidatura. Lá ao fundo nós temos o professor James Crawford, um professor australiano, um dos grandes nomes do direito internacional, um dos autores de um dos manuais que eu sugeri a vocês na disciplina. O artigo 36 da Corte diz: a competência da Corte abrange todas as questões que as partes lhe submetam, bem como os assuntos especialmente previstos na Carta da ONU. Basicamente, a Corte tem competência para julgar qualquer assunto de um direito internacional trazido a ela. Isso significa que ela é diferente da OMC, do Sistema de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio, que julga só questões comerciais, ou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que só julga violações, ou deveria julgar violações, da Convenção Americana de Direitos Humanos. A Corte pode decidir sobre qualquer tratado internacional que ela tenha jurisdição. É necessário que o Estado tenha dado autorização a ela para julgar aquele específico tratado internacional. E é isso que eu coloco no terceiro ponto aqui. É um órgão vinculado à ONU, mas a jurisdição dela não é obrigatória a todos os membros. A competência é a capacidade de julgar. A jurisdição é o poder para julgar, no caso
concreto, e aqui eu vou falar para vocês das 4 maneiras pelas quais um Estado pode dar o poder à Corte Internacional de Justiça de julgar um caso contencioso. Primeiro deles, através de um compromisso judicial. Basicamente, existe uma controvérsia, os Estados não conseguem chegar a um acordo, eles assinam um acordo dando autorização à Corte para julgar. Esse é o compromisso judicial, um acordo feito posterior à controvérsia. Segunda hipótese, uma cláusula num tratado reputando competência à Corte. Há um tratado internacional e, ao final desse tratado, há uma cláusula dizendo todas as controvérsias desse tratado podem ser dirimidas pela Corte Internacional de Justiça. Esse é a possibilidade da Convenção de Genocídio. A Convenção de Genocídio, ao final, diz que controvérsias surgidas sobre genocídio entre Estados pode ser julgado pela Corte Internacional de Justiça. É a base da jurisdição do famoso caso do genocídio que ocorreu em Srebrenica, entre Bósnia e Sérvia, e é um caso atual que está perante a Corte, o caso dos Rohingya. É o caso hoje dos Rohingya, entre Gâmbia e Mianmar. A Gâmbia processou Mianmar pelo genocídio, pelas violações, ou alegadas violações, à Convenção de Genocídio em relação às minorias Rohingya muçulmana em seu território. É um caso que está pendente, um dos casos mais interessantes hoje perante a Corte. A terceira hipótese é a cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. O nome é curioso e ele foi criado por um brasileiro em 1919, quando se estavam desenhando a Corte. Por muito tempo se debateu que a jurisdição da Corte, para ser efetiva, deveria ser obrigatória para os Estados e não voluntarista arbitral, em que os Estados escolhem quais controvérsias submetem à Corte. Uma saída para isso foi a formulação dada pelo Raul Fernandes de que cada Estado poderia dar uma declaração, uma nota que enviava à Corte dizendo: eu declaro obrigatória a minha jurisdição. Eu aceito essa Corte para aqueles outros Estados que aceitaram também a Corte desse jeito. Ela pode possuir um tempo determinado, ela pode dizer por 5 anos e depois acabar. O Brasil fez isso logo no início da Corte, ele declarou a competência, mas depois não renovou. E pode haver reservas e condições de reciprocidade. O Estado pode dizer: eu quero discutir todos os assuntos, menos assuntos relativos a mamíferos marinhos, que foi o que fez o Japão depois de perder o caso da caça às baleias. Existem hoje 73, eu acho que já está em 76 esse número hoje, estados que aceitaram a jurisdição da Corte Permanente desse módulo, aceitaram a Corte Internacional desse modo, aceitaram a cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. Um deles é um membro do Conselho de Segurança, é o Reino Unido. Por que aceitar essa cláusula? Vocês vão me perguntar. A resposta é simples. Você, ao mesmo tempo que aceita, você ganha o direito de levar as suas controvérsias e reclamações a todos os outros. É um compromisso internacional de que você cumpre com as suas obrigações e que vai haver um fórum internacional para discutir as violações que você tiver. É um ato interessante de possibilidade de controvérsia, é um instrumento diplomático interessante, o Brasil não faz parte. A quarta hipótese de dar jurisdição à Corte é o assim chamado Fórum Prorrogatum, que é basicamente um processo levado à Corte sem nenhuma base específica de jurisdição, leva-se o processo, mesmo que não tenha um compromisso assinado depois da controvérsia, mesmo que não tenha um tratado dando específica, mesmo que o Estado não tenha assinado a cláusula facultativa. Mas, nesse caso, dentro do próprio processo, o Estado diz: eu aceito a competência da Corte. Então, o Estado é processado, não há uma base de jurisdição, mas no próprio processo, essa base de jurisdição se cria. É o assim chamado Fórum Prorrogatum. Obviamente, a interpretação dessas quatro hipóteses aqui, desses 4 tipos de tratados e atos de Estados, que são por escrito momentos antes, ou muitos anos antes de uma controvérsia, leva a dúvidas sobre como interpretar isso ou não.
No direito internacional existe um princípio chamado competens competens. O tribunal tem o poder de determinar a sua própria competência. Existe a competência de determinar a competência. É o tribunal que decide se ele tem competência ou não. E vocês me dirão, então é fácil, um juiz dirá sempre que tem competência. Não é verdade. A Corte Internacional de Justiça ela é bastante cautelosa em verificar se possui ou se não possui a competência no caso. Deixe-me dar um exemplo a vocês. O caso da Espanha contra o Canadá. A Espanha processou o Canadá em 1998 porque o Canadá havia interceptado um navio espanhol a 245 metros da costa. Quilômetros da costa, metros não. A 245 quilômetros da costa. Havia uma discussão se o Canadá tinha autoridade ou não por conta de uma lei canadense a que havia sido promulgada que violaria o direito internacional. A Espanha falou, veja, você não pode pregar meu barco, eu estava em alto mar. O Canadá falou, veja, eu não vou discutir isso com você na corte, porque a minha cláusula facultativa de jurisdição eu tirei há 2 dias atrás. Antes, sabendo que viria um processo da Espanha, o Canadá falou, eu limito a minha jurisdição para a partir de agora. 2 dias antes, para questões relativas ao mar. E 2 dias antes, o Canadá depositou essa declaração. O que disse a corte, eu trago aqui para vocês a sentença. A corte, por 12 votos contra 5, diz que ela não possui competência para decidir a controvérsia trazida perante ela por um pedido pelo Reino da Espanha no dia 28 de março. Vejam que a corte se dividiu. Foram 12-5, 5 juízes, principalmente juízes ligados ao Third World Approach, eles disseram que a corte deveria ter julgado o caso. Mas o juiz americano, o juiz japonês, o juiz francês, o juiz chinês, o juiz alemão, a juiz inglesa, Rosalind Higgins, disseram, juiz Rezec, está ali o juiz brasileiro, disseram, não existe aqui uma situação de caso. Vejam que o juiz ad hoc do Canadá votou com a maioria. O juiz ad hoc, nomeado pela Espanha, Torres Bernardes, votou contra a minoria. A corte, às vezes, não tem competência. Existem consequências práticas, dependendo de qual declaração? Sim, porque a declaração ela diz qual é a matéria que a corte pode julgar. Às vezes, o Estado diz, você tem jurisdição sobre a Convenção do Genocídio, mas eu não posso processar sobre comércio internacional. Basicamente, essa é a principal consequência desse tipo de questão. Qual é o direito aplicável na prática da corte? A corte, eu não vou me determinar muito aqui, ela aplica essencialmente o artigo 38 e ela, na prática, interpretou cada um desses artigos. Não vou me delongar aqui porque nós já tivemos uma aula para cada um deles. Existem fontes extraestatutárias, mas a corte até hoje sempre foi muito cautelosa a aplicar regras de ius cogens, ou mesmo para declarar o caráter de ius cogens, ou seja, o caráter superior de determinadas normas. Como é que ocorre um processo perante a corte? Aqui nós temos o professor Alain Pelé e o professor Luigi Condorelli, que são 2 opositores famosos, embora tenham trabalhado juntos, e são grandes amigos. Eles brigam durante as audiências, depois eles saem caminhando e vão almoçar juntos num restaurante francês que tem na Kingstraat, na Haia. Um Estado deposita a sua demanda, o outro Estado pode fazer objeções preliminares, dizendo que a corte não tem jurisdição, foi o caso da Espanha, no caso do Canadá. Depois tem a fase escrita de mérito, depois tem a fase oral com as audiências, em que são a parte mais interessante de discutir, depois se vai à deliberação e sentença. É um processo bastante simples, que pode ter uma série de questões incidentais, pode ter medidas provisórias, pode ter questões de contravenções. Nós não vamos aqui debruçar, eu vou deixar vocês os slides para quem quiser pegar a referência, mas não tem por que nós entrarmos tanto aqui nessas questões para a nossa disciplina. Um terceiro pode intervir dizendo que ele é interessado no caso, a corte pode dar medidas cautelares, ela fez isso no caso dos Rohingya, para proteger o objeto da controvérsia. Medidas cautelares a gente chama de jurisdição cautelar dentro do processo civil brasileiro. A sentença da corte.
A Corte tem uma sentença de caráter declaratório. O que significa isso? Ela não muda nada no ordenamento dos Estados, ela não transforma, ela declara uma violação do direito, ela declara o que o Estado tem que fazer, ela declara quanto o Estado tem que pagar. A Corte não é executora de suas próprias sentenças. O artigo 59, vocês devem lembrar dele lá do artigo 38, o artigo 59 diz: a decisão da Corte só será obrigatória para as partes litigantes e a respeito do caso em questão. Ou seja, em teoria, uma sentença e a lógica daquela sentença só aplica-se inter partes. Fato é que a Corte tende a prestar muita atenção em sua jurisprudência e somente divergir quando há fortes razões para isso. As Cortes, elas são definitivas e inapeláveis, não tem um segundo grau, não dá para apelar para o secretário-geral, essa é uma questão que cai com razoável frequência nas provas do concurso para admissão à carreira diplomática. Existe a possibilidade de reinterpretação. Caso tenha alguma parte da sentença que não está clara, pode-se pedir à Corte para especificar isso. Seria uma espécie de embargos de declaração. E se surgirem fatos novos que baseiam aquela sentença, é possível revisar a sentença à luz dos fatos. Tentou-se fazer isso nos casos de genocídio, mas não foi possível. São pouquíssimos os casos envolvendo o artigo 61. Obviamente, como vocês já devem saber nessa altura do campeonato, existe a formação de uma jurisprudência internacional relativa ao direito internacional. Eu vou falar disso rapidamente em breve, mas quero primeiro falar do cumprimento de sentença. E se um Estado não cumprir? Primeiro é a lógica do voluntarismo. A sentença é obrigatória porque o Estado aceitou e deu a jurisdição para a Corte julgar aquele caso. A boa-fé impele os Estados a cumprir as sentenças. Além do que, é muito feio, é negativo para um Estado. Nos fóruns internacionais, muito negativo não cumprir uma sentença da Corte. Por isso que existe um altíssimo caso de cumprimento da Corte. Acho que são 3 ou 4 casos de não cumprimento em 75 anos de história. Mas e se não cumprir? O que pode acontecer? Primeiro, a obrigatoriedade de uma sentença da Corte vem do artigo 94 da Carta da ONU. Cada membro das Nações Unidas se compromete a conformar-se à decisão da Corte Internacional de Justiça em qualquer caso em que for parte. Segunda questão, se uma das partes, num caso, deixar de cumprir as obrigações que lhe incumbem em virtude de sentença proferida pela Corte, a outra terá o direito de recorrer ao Conselho de Segurança, que poderá, se julgar necessário, fazer recomendações ou decidir, ou seja, tomar medidas obrigatórias a serem tomadas para o cumprimento da sentença. Um órgão jurisdicional e a execução feita por um órgão não jurisdicional político, essencialmente reflete parte da estrutura do direito internacional. O Conselho de Segurança já acionou em algum caso? Nunca. Uma vez se tentou na Nicarágua, o famoso caso Nicarágua, mas barrou-se no Conselho de Segurança qualquer medida efetiva em relação ao cumprimento da sentença. Para concluir, será que a Corte é uma Corte de verdade ou é uma Corte ainda com contornos arbitrais? Será que o seu procedimento não é demasiado soberanista? O consentimento ele é extremamente importante para entender a jurisdição e para o cumprimento das sentenças da Corte. Mas isso faz parte da lógica do direito internacional. Ela é uma Corte extremamente eficaz do ponto de vista de cumprimento. Nós podemos nos perguntar se esse é o tipo de Corte mais eficiente que nós queríamos no atual modelo de relações internacionais. Contudo, ele é o modelo que nós temos, ele tem a sua função e ele é bastante eficaz para resolver controvérsias entre Estados. O último ponto que eu queria falar com vocês é a contribuição da jurisprudência da Corte para o direito internacional, ou será que vale alguma coisa o que essa Corte fala? Nós já falamos e examinamos na nossa aula de decisões judiciais sobre a ideia de stare decisis, se é fonte ou se não é fonte. Mas é verdade que a Corte contribuiu para diversas áreas do direito internacional. Ela decidiu muitas questões relativas à jurisdição e processo internacional. Muito do que outras cortes fazem é baseado na jurisprudência da Corte Internacional de Justiça.
Sobre tratados internacionais, interpretação dos tratados, a Corte ela é uma grande fonte de indicações. Sobre a ideia de proteção diplomática, sobre costume internacional, sobre relação do direito internacional com o direito interno, a Corte Internacional de Justiça, ela basicamente definiu os contornos do direito internacional. A mesma coisa para controvérsias territoriais, controvérsias de fronteira e controvérsias marítimas. Sobre zonas marítimas, a Corte desenvolveu métodos para resolver essas controvérsias. Em alguns pontos, no direito ambiental, por exemplo, vocês vão utilizar isso nos trabalhos de vocês, no direito ambiental a Corte deu contribuições mais pontuais, também nas delimitações marítimas, ela auxiliou, ela não criou todo o regime, mas ela auxiliou. Em relação a direitos humanos, em relação a investimentos internacionais, existe uma jurisprudência interessante da Corte, mas é muito marginal, ela não está no centro do regime. Isso, obviamente, nos dá elementos para pensar a Corte Internacional de Justiça como uma desenvolvedora do direito internacional. Mas, por hora, basta saber que ela é uma corte com razoável eficácia, baseada no consentimento, de contornos arbitrais e que lida com estados soberanos, e isso basicamente define as suas características.